alunos, vamos fazer a resolução do caderno de exercício de língua portuguesa. O texto selecionado foi uma crônica e intitulada A Mulher Sem Medo. As crônicas, elas são narrativas curtas, com linguagem simples, coloquial, informal, poucos personagens, o espaço dessa narrativa ele é reduzido, ele trata sobre acontecimentos do cotidiano, do dia a dia. Geralmente as crônicas elas apelam para o humor como forma de entreter o público. Elas são publicadas em jornais e revistas. Além do humor, as crônicas também podem usar de uma forma indireta a questão da crítica. Então, em algumas crônicas a gente consegue perceber tanto humor quanto uma crítica sutil ali. Tá? São textos bastante interessantes e vamos lá resolver o nosso exercício. A primeira questão diz o seguinte: por suas características formais, por sua função e uso, o texto pertence ao gênero. Né? Letra A diz o seguinte: crônica, pela abordagem literária de fatos do cotidiano. Então, letra A, dessa primeira questão, gabarito, letra A. Letra B, se fôssemos por eliminação, não seria depoimento. Né? Esse texto, para quem leu, ele não faz um depoimento. Não é um relato também. E não é uma notícia, não é um texto aparentemente jornalístico expositivo aí, tá? Não é um texto expositivo. Então, pela leitura, a gente dá para depreender que o nosso gabarito seria, primeira questão, letra A. Segunda questão, pela leitura do texto, não é possível afirmar que. O que não é possível afirmar? Nosso gabarito, letra D, não é possível afirmar que a violência existe no cotidiano de muitas pessoas que sempre são ameaçadas e agredidas por seus cônjuges. De acordo com o texto, não é possível afirmar isso, tá? Mas é possível a gente afirmar o que existe no item A, a postura da mulher adotada pela mulher acabou deixando o homem com o bril ferido, típico de uma postura considerada machista. Letra B, os animais escolhidos para amedrontar a mulher, barata e rato, reforçam um estereótipo feminino, uma vez que são vistos como os bichos dos quais geralmente a mulher tem medo. E letra C, como meio para não se submeter ao domínio do marido, a mulher demonstra desinteresse e indiferença diante das ameaças. Então, a única coisa que a gente não pode depreender do texto é a letra D. Segunda questão, letra D. Terceira questão, ou aquilo era um novo tipo de perversão? Então, a gente tem um trecho, a gente inicia a questão por um trecho, tá? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? Nessa passagem, a palavra perversão só não significa, essa palavra perversão, o que é que ela não significa dentre os itens aí? A única coisa que ela não significa é afabilidade. Perversão é maldade, hostilidade, impiedade, mas não é afabilidade, tá certo? Então, terceira questão, letra C. Quarta questão, o uso que se faz da língua nas ações de comunicação é sempre mediado por intenções. Na passagem, na verdade, havia aí um elemento interesseiro, tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro. Aí ele diz, o modalizador discursivo, na verdade, essa expressão, na verdade, ele quer que a gente diga o que é que ela reforça aí, o que é que ela faz dentro desse contexto, qual é o objetivo dela dentro desse contexto. Então, nosso gabarito seria a letra B, ela enfatiza e acrescenta uma nova ideia, tá? Quando eu digo na verdade, então, ele vai acrescentar, ele vai enfatizar e vai acrescentar uma nova ideia que expressa a verdadeira intenção de um homem namorar com a mulher. Ela não pode ser substituída, ela não é o contrário, no caso da letra D, de avaler, porque avaler é algo que não está contando e passa a ter valor palpável. Então, não seria a letra D. Ela também não pode ser substituída, ela não tem o mesmo sentido de presumivelmente, porque presumivelmente é algo que se pauta numa suposição, e aí ele não está fazendo suposição.
E na letra A, reforça apenas a ideia sobre o verdadeiro sentimento que levou o homem a se interessar pela mulher. Ele não teve nenhum sentimento de paixão, um sentimento de amor para se aproximar dela. O sentimento dele era por aí simplesmente de interesse. Então, quarta questão, letra B. Quinta questão, no título do texto A Mulher Sem Medo, o termo em destaque classifica-se sintaticamente como... Então, sem medo é o termo em destaque. Está junto de um nome, entre ele e o nome não tem verbo. Então, e ele está funcionando como termo acessório aí. Eu poderia muito bem tirar que ele não faria falta aí dentro desse contexto, tá? Então, o nosso termo aí em destaque seria um adjunto adnominal. Sexta questão, mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer, a oração em evidência é subordinada substantiva. É assunto sobre orações subordinadas substantiva. A oração em destaque seria do que viria a acontecer. Do que viria a acontecer é uma oração substantiva e está completando um nome existente dentro da oração principal, que seria ideia. Quando essa oração substantiva completa nome, ela é chamada de completiva nominal. Então, sexta questão, resposta, nosso gabarito, letra B, completiva nominal. Espero que vocês tenham ido muito bem. Tomara que a gente não demore a se encontrar. Saudades e um abraço a todos.